Oi pessoal, eu sou a Ana Canhas e estou aqui hoje na Rolling Stone com meu querido amigo Ademir Correia. Participei do podcast da revista, que é uma revista muito importante na minha vida, e queria convidar todos vocês para o meu show que vai acontecer na Tokyo Marine Hall, dia 10 de março. Última apresentação dessa turnê do Belchior, em homenagem ao Belchior, com participação de Ney Matogrosso. Os ingressos já estão à venda pela Eventim ou no link lá das minhas redes na bio, enfim. E a gente espera vocês para essa noite linda. Corre porque os ingressos estão voando. Tem muito amigo ligando para nós pedindo ingresso, então isso é muito bom e a gente espera vocês. Show derradeiro, participação do Ney, e é um domingo, que é mais legal ainda. Eu acho que não estar numa gravadora, numa major, atrelada a esse sistema que era muito engessado, que a gente sabia como funcionava, jabá, esquema com novelas e tal, tá muito mais fluido, permite mais, vamos colocar, como se você pudesse escolher mais. Mas isso tem um risco também, né? É maior. Por exemplo, quando eu fiz a live do Belchior, Ademir, eu não imagino, nunca passou pela minha cabeça transformar isso num projeto. E pra mim, eu ia fazer a live, acabou a live, acabou a live. Eu ia fazer uma live no meio da pandemia cantando Belchior, massa. E o que se seguiu a isso, as milhares de mensagens que eu recebi do Brasil todo, a mensagem do Ney, quando a live acabou, dizendo isso foi algo importante. Tipo, como diz assim, sim, ó, tem um caminho aí, né? Como sempre o Ney, né? E ainda bem. Tipo, a gente foi escalonando os passos desse processo também, desse projeto. Começamos com um show pequeno, com 2 músicos. Aí entra o lado da coragem e da escolha de ter coragem. E de pagar o preço de ter coragem. Que é muito próximo da trajetória do Belchior. Sim. Por pensar. Sim. Muita gente me fala isso, eu sempre fico emocionada. Eu acho que nós temos muitas coisas em comum, para além do artístico. E isso os filhos dele já me falaram de algumas formas. Pessoas que trabalharam com o Belchior já me colocaram também que nós temos muitas proximidades e similaridades pessoais e ser humanísticas, né? Uhum. Mas eu acho que o lance da escolha é a escolha para ter coragem e arcar com os riscos de ter a coragem. Porque você pode perder dinheiro, pode dar ruim, pode não vender. Então, essa escolha a gente teve, porque eu não faço nada sozinha, eu tenho um time de pessoas que estão comigo do meu lado dizendo, se você não ganhar dinheiro, nós estamos juntos, a gente acredita, e se ganhar dinheiro legal, a gente ganha, se não ganhar... Então, isso possibilitou também que eu estivesse cercada de pessoas que me impulsionaram para isso, de tipo, vamos nessa. As pessoas que não queriam fazer foram excluídas, assim, há um momento de cisão energético, né, cisão energética de ponto de vista, e caímos nessa loucura de viajar o Brasil, fazendo Belchior e bancando do bolso, e pagando passagem, e pauta, e hotel, e rider, e som, e equipe, cachê, diária de alimentação, ads, assessor de imprensa e rezar para vender ingresso. Mas aí a gente descobriu um potencial de vendedor de ticket médio brasileiro, de teatros que não são necessariamente o Castro Alves, o Guararapes, porque as pautas desse teatro são caríssimas, né? Então, teatros médios, teatros de 500 ou 1.000 lugares, que a pauta é bem mais acessível. Às vezes é um teatro que está dentro de uma escola. A gente fez alguns Belchiores dentro de teatros que estão dentro de escolas, tipo Brasília, ou você toca no Oscar Niemeyer, ou você toca no La Salle. O Niemeyer, a pauta é 4 vezes maior. Então, o que possibilita pra gente hoje, onde a gente está como venda de ingresso, é fazer o La Salle. Vamos fazer o La Salle? Vamos. Mas, eu vou tocar num teatro que está dentro de uma escola? Chegou no ponto que você tem que ter escolha de falar, foda-se. Aí você chega lá e o teatro é legal pra caramba, o teatro é ótimo, os assentos são ótimos, o público deu sold out, a gente até ganhou um dinheirinho. Então, assim, isso começou a revolucionar muita coisa na minha cabeça como mulher do business também, sabe? Eu não tinha... A gente está falando de muita gente. Isso que você está colocando como público médio ou tamanho médio, é muita gente. Muita gente. É muita gente que não tem esse artista, que pode ter. É muita gente que nem quer ir no teatrão. Exato. E que não pode pagar R$500. Ou também não quer. Entendeu? Não quer e não pode. São as duas realidades que existem. Então, a gente viveu tantas coisas legais de espaços que a gente não conhecia. E teve experiências que foram infrutíferas? Teve. Obviamente, você chegar num teatro sucateado que você só descobre a hora que você chega. Claro. Isso aconteceu. Mas foram muitas poucas vezes.
Então, o Belchior, para começar, tem essa camada na minha vida de disruptiva. Realidade do mercado cultural da música brasileira. E eu como mulher nesse mercado. Então, a primeira dimensão do fênix do rolê foi o business. Aí tem um lado artístico, aí tem um lado essência, subjetivo, metafísico, existencial. Tem muitos layers assim, de aprendizado, sabe? Com entendimento de como se alcança o coração das pessoas. Foi uma coisa, sabe? Uma das coisas que eu mais escutei com esse projeto, e isso foi uma das coisas que mais me trouxe felicidade real, foi uma coisa curiosa. Inclusive, você foi uma delas. Dizia assim, fazia muito tempo que eu não chorava num show, ou não me emocionava como eu me emocionei aqui hoje. E obviamente que isso tem a ver com o repertório, tem a ver com as pessoas amarem o Belchior, mas tem a ver com a experiência do ali agora, do show que a gente conseguiu fazer, né? E eu fiquei pensando muito nisso. Fazia as pessoas chorarem, né? Quer dizer, a gente está um pouco anestesiado, né? Bastante anestesiado, talvez, com tudo, com a mente fragmentada, com as plataformas, redes, streamings. Então, uma experiência catártica de estar de frente para um outro ser humano, porque cantar, basicamente, é profissão de maluco, né, Ademir? É profissão de maluco, nesse lugar de pretender a emoção, não pretender só entreter. Pretender emocionar. Sim. É profissão de doido no bom sentido, porque você vai ficar de frente para um público que você nunca viu, pessoas que você não conhece, que você não tem nenhum vínculo que não seja a música. E o único caminho que eu entendi que isso seria possível era que passasse por mim primeiro. Que a emoção passe pelo intérprete, ou pelo cantor, ou pelo artista, e só assim ela tem uma chance de chegar no coração de outro ser humano. Que afinal de contas, estamos todos retraídos socialmente. Hoje em dia, para você ir numa festinha, num rolê, num bar, num boteco, qualquer coisa, você... Ai, será que eu vou... Sempre tem os arianos por aí como você, né? Que estão sempre em tudo que é lugar, né? Aquele fogo no cu maravilhoso. Mas a maioria das pessoas fica assim, pô, se eu tirar a pessoa de casa hoje que tem Netflix, que tem, sei lá, ou YouTube que seja, que nem todo mundo pode pagar Netflix, sabe? Então, envolve... a pessoa veio até aqui, pagou estacionamento, comprou uma cerveja, pagou um ticket... Cara, se eu não der tudo de mim nesse momento, se eu não entrar naquele palco ali agora e eu não me descaralhar de cantar ali e morrer e renascer ao mesmo tempo, o que eu tô fazendo aqui? Entendeu? Eu não vou ter nenhuma audácia de dizer qual é a minha contribuição em relação ao Belchior. Eu só consigo dizer qual é a contribuição do Belchior na minha vida. Porque tem uma coisa que é assim, a gente, obviamente, uma homenagem, né? Um compositor que não é desse tempo, ele não está mais entre nós, como compositor, como pessoas, música sim. Mas ao mesmo tempo, você está falando desses teatros médios, desse público, você não está chegando em pessoas da época do Belchior, você está chegando em pessoas da sua época e que vieram depois de você, um outro público que talvez não chegasse nesse repertório. E existe esse lugar da gente ter uma timeline misturada e fragmentada, mas existe esse lugar de você, como intérprete deste projeto, estar trazendo essa música para o dia de hoje. Você não acha? Olha, eu acho que sim. Acho que existe uma contribuição, porque afinal de contas alcançamos, sei lá, 100, 150 mil espectadores, vamos fazer 180 shows até o final. Então, assim, acho que... E fora o que as pessoas ouviram de disco ou de live, né? Claro. Agora vai sair o Ao Vivo em Sobral. Temos um show registrado em Sobral, na cidade do Belchior, que sai semana que vem. Então... Mas é sempre difícil para mim pensar assim, como que eu... Porque para mim, o Belchior é tão gigantesco na minha cabeça, ele é tão um poeta, ele foi tão injustiçado, tão subestimado, por diversas razões sociológicas, antropológicas e questões culturais e artísticas, de egos, competições e manutenção do status quo artístico, que para mim, sempre quando eu penso nele, cara, eu fico num limbo, assim, de gratidão
Pô, que sorte que eu dei de cantar esse cara naquele dia, no meio da pandemia. Eu fico sempre assim. Porque isso tudo tem sido uma grande travessia, né? Uma grande travessia e sobre também o futuro da música brasileira. Eu fico sempre martelando na minha cabeça, foda o Belchior, foda o Caetano, Gil, Milton, Rita Lee, enfim, todos esses compositores incríveis, falando mais da MPB, mas podemos falar aí de diversos gêneros, mas tem Lulu Santos, Herbert Viana, enfim, muita gente. Sempre menos mulheres, sempre poucas mulheres, né? Marisa Monte, Marina Lima, Adriana Calcanhoto, enfim. Quem vai escrever as futuras canções eternas do Brasil? E eu te falo isso porque eu vivo uma realidade muito interessante quando eu vou viajar para os interiores desse continente chamado Brasil, né? Porque esse aqui é um continente, é um país, mas com dimensões continentais e culturas muito diferentes. Você é um cara do Sul, tive recente no Sul, aí você vai para o Nordeste e você tem experiências muito díspares. Uau. Né? Que é a nossa grande riqueza, né? E eu fico pensando que eu tô num quarto de hotel, às vezes sozinha, esperando para passar o som, ou para dormir, aquela puta adrenalina depois do show, você não consegue dormir. E eu começo a ouvir aquelas festinhas, karaokê, barzinho, boteco, roda de violão, churrasco, karaokê. Isso é a alma do Brasil, certo? As pessoas estão sempre cantando músicas Legião Urbana, Tim Maia, Alceu Valença. Vez ou outra aparece uma Marília Mendonça. E eu fico sempre pensativa, por que, meu Deus? Por que na hora das pessoas simples, independente de classe social, digo simplicidade no fazer, a pessoa que se disponibilizou a pegar um violão e tocar mal e bem, ou bem ou mal, não importa, e alegrar o seu entorno, que é um estado que nos salvou na pandemia. Eu fiz karaokês na minha casa com duas amigas na pandemia que me salvou a loucura da cabeça, né? E aí a gente põe essas canções que geralmente são melodias que nos levam ao estado ou de saudosismo, ou de catarse, ou letras que nos fazem chorar, curiosamente, que é algo que eu vejo no Belchior. Então, isso não é querer desmerecer o trabalho da Anitta, por exemplo, mas eu nunca vi alguém tocar numa rodinha de violão a canção da Anitta. É fato. A Anitta é uma gênia do marketing, ela tem inúmeras qualidades como pessoa que tem esse ofício, especialmente para mim, Ana, o pensar do marketing, da publicidade e tudo. Mas eu fico pensativa, sabe? Se olhar o top 1 Spotify, você vê lá as canções e tal, não são essas canções que as pessoas estão cantando nessas rodinhas do Brasil real. É Chitãozinho e Chororó, cara. É evidências. Entendeu? Então, eu fico pensando, será que é possível ainda esse fazer artístico? Ou eu tô sendo louca de pensar isso? Tipo, uma Elis que prezava pela letra, pelo repertório. Ela sabia que como Nossos Pais era uma obra-prima, imediatamente ela ouviu, ela falou, essa canção é minha. A Volkswagen também sabia. Então, mas isso é bom, que bom que a Volkswagen usou. O Belchior ganhou um dinheirinho, ótimo, né? Assim, da família, tudo. Espero que o dinheirão, já que essa parte Então, tomara. Mas eu fico pensativa e tô fazendo um disco novo, né? Mas deixa eu só fazer uma acrescentar um negócio. Eu entendo completamente o que você está falando, mas eu acho que isso também é um fenômeno que tem a ver com uma coisa que não existe mais, que é os grandes curadores da cultura brasileira. Concordo. Então, assim, Concordo. Hoje, se eu estou ouvindo uma Ana Canhas, é porque eu quero, não é porque fulaninho me disse que é bom. Uhum. E isso faz toda a diferença. Sim. Porque se a gente for parar para pensar, a Globo é a maior TV do Brasil porque é uma estratégia de marketing. De qualquer lugar do mundo, antes do celular, você entrava e a TV estava ligada na Globo. Isso é uma estratégia. Isso não tem a ver com qualidade. Isso tem a ver com escolha. E isso tem a ver com artistas que foram escolhidos versus artistas que não foram escolhidos. E aí, o Belchior é um artista que não foi escolhido. Claramente, né? O Belchior é um artista que foi escolhido hoje por você e a partir de você também por outros artistas. Sim, por vários outros. E ele tem um prestígio que ele teve, né? Ele tem uma genialidade que é histórica, que é atemporal, mas ele está dialogando com músicos hoje que ele nunca dialogou e que talvez ele alcance lugares que ele ainda não teve.
Não, a gente... Nossa, a pergunta é enorme, não achei nem a pergunta. Não importa. Sempre quando eu encontro a Ademir, esse tesão existencial, porque o tesão físico, né, é inviável, mas assim, o tesão existencial sempre existe, né? E eu amo você por isso também. Ele é lindo e está escondido atrás das câmeras, Ademir não está no dia... Mas, por exemplo, a gente foi cantar Belchior. Teve um dia que eu fiquei muito emocionada porque ensaiamos na Sala São Paulo e fizemos um show com a Jazz Sinfônica. São 80 músicos, uma orquestra maravilhosa, regência do Ruriá do Prá. E quando eu vi o Belchior sendo executado por uma orquestra com a regência do sobrinho do Rogério do Prá, eu pensei, meu Deus, eu chamei a família do Belchior para estar presente nesse momento, porque é preterido, né? Esses espaços mais elitizados de música estão destinados ao Milton, ao Chico Buarque, e são maravilhosos, como são, né, merecedores disso. Claro. Mas o Belchior também é, igualmente. Não é sobre quem está, é sobre quem não está. Exato. Então, falando sobre quem não está, a gente entrou em lugares que me tocaram muito, de dizer, pô, isso nunca tinha acontecido. E aí eu acho que talvez uma possível real contribuição da nossa parte, né? De, assim, Guararapes, Castro Alves que fizemos, e agora vamos fazer Araújo Viana, Tóquio Marine, Vivo Rio, e muitas casas enormes, Palácio das Artes, que talvez o Belchior não tenha tocado. Eu preciso averiguar isso, mas é fato que a gente sabia que o Belchior nos últimos 20, 30 anos se apresentava em lugares muito pequenos, com públicos pequenos, muito aquém da envergadura e do lastro do tamanho da sua imensidão de obra e de legado real. Então, Iana, se você for pensar, eu ia até te fazer essa pergunta, se for pensar os artistas que estão olhando para Belchior hoje, né, os recortes artísticos além de você, isso não mostra uma tendência, isso mostra a riqueza desta composição, que são artistas que são completamente diferentes. E não é para comparar um artista com o outro, não, é você entender que é tão rico que existem diferentes interpretações com a mesma riqueza. Exato, exatamente. No mesmo momento. Exatamente, e muita gente me pergunta... Eu chamo de Era Belchior. Era Belchior. E agora eu acho que vai vir a Era Tom e Elis, porque é 50 anos do disco, mas assim, existe esse lugar de você, naturalmente, como artista, ter a curiosidade de olhar para isso. Acho que você despertou esse lugar. Sim, mas naturalmente não dá para comparar o teu show com outro show. Não, são olhares. E quando as pessoas me perguntam assim, pô, mas apareceu fulano cantando Belchior, então, mas as pessoas me perguntam assim, você tá chateada? Eu sempre disse assim, cara, isso é bom para o Belchior. Entendeu? Porque eu canto do meu jeito e o fulano canta do jeito dele, e aí tem musical, e aí vai ter filme, e aí vai ter série, e aí vai ter livro, e vai ter... Que bom, porque mesmo que tardiamente ele seja colocado no lugar onde ele sempre pertenceu. Que é o que você falou, estamos falando sobre não pertencer, onde as pessoas foram alijadas de um lugar de muito prestígio, dinheiro, status. E o Belchior realmente foi alijado desse lugar, e por razões N, que eu já conversei N madrugadas com Nelson Motta, com Cris Fuscaldo, com muita gente, Diego Figueiredo, que tocou com ele anos, seus filhos, Camila e Micael, que eu tenho o orgulho de dizer que são meus amigos, e me deram uma canção inédita do pai deles para gravar. Já vamos falar dessa canção. Então, Ademir, é tudo tão louco, sabe? Que eu acho assim, que bom, que maravilhoso. Que maravilhoso que isso está acontecendo. Se a internet propiciou isso, que bom, um lado muito bom da internet. E que bom que a gente possa fazer jus, talvez mesmo que tardiamente, ainda que tardiamente, que a gente possa entender, porque eu mesma, quando fiz a live, não entendi a envergadura do Belchior. E eu nunca vou mentir sobre isso. Eu fui descobrir o Belchior cantando o Belchior. Eu conhecia Sujeito de Sorte como nossos pais e Velha Roupa Colorida. Mas eu vim descobrir Divina Comédia Humana, Paralelas, Medo de Avião, cara, Alucinação, muitas canções que eu desconhecia, né? Então, que bom, porque existe uma diferença entre sucesso, fama e glória. Isso é uma coisa muito importante de pensar, né? Que as pessoas...
Sucesso é... Eu não sei definir exatamente o sucesso, porque o sucesso pode ser retorno financeiro, pode ser número de views e likes. O que é o fracasso? Então? 1 milhão de views. O fracasso é o quê? Então, Porque o sucesso é subjetivo. então tá, vamos combinar, isso eu não vou usar, jogar essa carta na mesa e não vou abraçar esse BO sozinha, você divida comigo o raciocínio, que é o fracasso talvez seja o inverso, né? Ninguém assistir, ninguém comprar um ingresso, ninguém contribuir para o seu projeto, enfim, não sei. Mas eu posso dizer o que é a glória. Esse BO eu assumo sozinha para falar. A glória é estar vivo no coração das pessoas. Mas a glória não exatamente é o sucesso. Não, aí é que... Belchior. That's the fucking point. Belchior. Exato. E ele emanou esse pensamento muitas vezes publicamente. Eu quero a glória, eu não quero a fama. Obviamente que ele é uma pessoa escorpiana, 6 planetas em escorpião, uma pessoa avessa a muita coisa, uma pessoa... É uma pessoa que renasce e morre muitas vezes, uma fênix do zodíaco, muito sexual, muito sedutor, né? Mas uma pessoa que tem coragem de morrer e renascer. Né? E o Belchior, quando ele vai fazer o autoexílio dele, é o quê? Uma implosão de si, né? Acabou, Belchior, não existo mais, não faço mais show, esqueçam que eu existo. Cara, é a única história de autoexílio que eu conheço da música mundial. Porque você conhece o ostracismo de Cassiano, você conhece o ostracismo de Geraldo Vandré, de Bob Dylan. Agora, morar de favor na casa dos fãs, precisar de um prato de comida, uma roupa para lavar, de favor na casa dos fãs, peregrinar 10 anos dessa forma, só o Belchior. E como que é Ana Canhas antes da live e agora na turnê de despedida? Ademir! Como resumir tudo isso? Mais de 100 shows, Brasil inteiro, DVD, música inédita, um novo disco, que a gente está falando de uma trajetória artística de uma compositora também. Eu tô vendo aquela série que a mina, a série sueca, eu amo suecos. A Suécia vai afundando e as pessoas vão sendo engolidas pela mina. Você vai me perguntando isso, eu me sinto engolida pela... Meu Deus, como é que eu respondo isso? Porque tem coisas que eu queria inventar uma máquina que a gente pegasse o sentimento que passa dentro da gente e traduzisse em palavras. Às vezes as palavras não são adequadas. Claro. Eu tô vivendo o momento mais louco da minha vida, o mais radical em todos os sentidos, pro bem e pro mal. De tipo, eu tenho uma caminhada de 20 anos, você sabe, comecei cantando nos bares. Sim. Eu comecei a cantar para não passar fome, né? Eu distribuía panfleto em farol quando eu virei cantora. E olhando para trás até hoje, eu acho que se eu pudesse falar um recorte assim, quem é a Ana Canhas agora, 4 anos depois do Belchior, 180 shows, não sei o quê, não tô rica. Não tô rica. Toda uma turnê, né? Que ainda vai acontecer. Sim, mais 30 shows, os últimos 30 shows do Belchior. Eu sempre volto para essa frase do meu querido amigo Antônio Carlos Belchior, que é: o mote da minha vida está sendo eu sou como você que me ouve agora. A frase que eu tatuei no braço e que direcionou todo o show e o projeto, que foi assumir o que eu sou, da onde eu vim. Eu tinha vergonha, Ademir, do meu passado. Porra, meu pai dependente alcoólico, minha avó faxineira que limpava a casa de um médico para o filho poder estudar. E isso não é ter vergonha da pobreza ou da miserabilidade familiar, mas eu tinha vergonha. Acho que eu não conseguia olhar para mim no espelho e dizer, cara, você é isso, sacou? Sim. E a partir do momento que eu comecei a fazer isso, que foi no primeiro show do Belchior, onde eu contei a minha história sem querer, minha mãe estava na plateia, que eu fiquei 10 anos sem falar com a minha mãe. Minha mãe me emocionou e saiu dentro da música fotografia ali, depois da música, e a minha iluminadora falou, você conte essa história em todos os shows que você fizer. Isso é uma coisa importante. Pois bem, então eu vim contando essa história durante todos os shows. E o que eu vejo nessa hora do show é uma coisa que é quase maior que a música. E olha que a música, eu acho que a música de todas as artes é a que mais
promove a comunhão, a catarse, o delírio, o choro, o transe, a loucura e o amor e tudo. Mas quando esse momento do show, onde eu conto a história do Belchior, aí eu conto a minha história, e aí tudo termina cantando, abrindo o espelho em formato de coração, que você viu o show, com o espelho, e as pessoas se refletem no artista, o artista não, que é o que o Belchior me propõe. Eu sou como você, que me ouve agora, né? Sim. E eu nunca fui apaixonada pela ideia do artista estar acima de qualquer coisa. É um ofício para mim, como uma pessoa que é um gari, que é um faxineiro, que é um médico, que é um engenheiro. O artista tem uma função social da maior importância, talvez uma das maiores, né? Mas então, como eu já sou avessa a essa ideia do panteão, eu sou super avessa a isso. Eu sofri muito ao longo dos 20 anos que eu cantei, com encontros com artistas que eu admiro muito e que se colocam nesse lugar da sacralidade. E eu não gosto disso, não faz sentido isso. E o Ney é uma pessoa que está também nesse lugar diferente, de dizer, cara, estamos todos no mesmo barco furado, remando. Então, quem sou eu agora? Eu acho que fundamentalmente a cisão maior, para além da mulher do business, que eu acho que aprendeu muito, claro. Aprendeu como se vende um ticket médio pelo país, que isso é uma grande conquista para mim e para a Ju. Eu agreguei novas pessoas no meu trabalho futuro, que são pessoas que eu sonhava em trabalhar e elas estão hoje do meu lado, gestando o meu novo projeto, o que me traz um sentimento alvissareiro, pelo menos até aqui, de tipo, mano, foda-se, eu já tô vivendo um sonho. Ele pode nem ter acontecido ainda, mas só de eu estar aqui trabalhando com esse produtor, com esse empresário, já, porra, legal, sabe? Mas isso tudo é pouco perto dessa grande questão que é: eu sou como você que me ouve agora. Porque eu também quero essa caminhada, é isso o meu objetivo. Você me pergunta, a primeira coisa que você me perguntou aqui hoje foi qual é o seu objetivo com o futuro, né, pós-Belchior. E nisso talvez eu me pareça muito com o Belchior. Bom, se você falar, eu não quero a fama, mas eu preciso comer, gostaria muito de um dia comprar uma casa, um apartamento, não tenho ainda, vivo de aluguel. Então não vou dizer não quero a fama, porque a fama, o sucesso, se eles me trouxerem benefícios materiais, ótimo, vai ser muito bom. Mas definitivamente o meu olho único, clínico e absoluto é a emoção e o que isso produz nas pessoas, e em mim. É só para isso. O Ney é uma pessoa que me salvou a minha vida, né, lá atrás. Então são 15 anos dessa relação vai muito além do artístico, vai pro pessoal bastante, assim, uma pessoa de uma generosidade, de incisões precisas na minha vida. Não é um convívio diário e nem semanal, nem mensal, quiçá. Mas é um existir que estou sempre aqui. Se fuder, você me liga. Precisou de um conselho, me liga. Eu te amo e vai ser sempre assim. Então é uma relação única que eu tenho na minha vida, assim, curiosamente. E aí cantar com ele, eu cantei com ele recentemente em Montreux, no Festival de Montreux. Ele me convidou para participar do show de 80 anos de carreira. E foi uma coisa, Ademir, assim, cantamos Roberto Carlos. Como 2 e 2. E eu não sei o que, eu balbucio para falar do Ney, entendeu? Porque eu acho que talvez a gente vá ter a dimensão exata quando ele partir desse plano material e queira Deus que isso demore muito ainda, mas fatalmente estamos todos destinados a esse momento, né? E talvez a gente possa entender melhor o que ele representa na ausência dele. Porque, para mim, seria o artista, pelo menos da MPB, assim, que não da seara dos compositores, a contribuição dele é quando eu falo que eu queria a máquina que transmutasse o sentimento em palavra, porque as palavras parecem pequenas, assim, para definir o Ney. E eu falo isso não só pelo artista, que isso é claro para todo mundo, mas o lado pessoal, especificamente, é de uma dignidade, é um colosso de ser humano.
nas suas escolhas, nas suas, sabe, no seu bom senso, na sua generosidade. Tipo, seria uma figura paternal para mim, artística, assim, como o Dennis Stoklos nos últimos anos, assim, que se tornou uma espécie de figura maternal também artística. São dois artistas que eu tô sempre ali, sabe? Pedindo colo. E aí no meio dessa turnê de despedida, você tá em um novo disco, e aí compositora, pós-Belchior, businesswoman, entendendo o business da música, que é uma das áreas mais complexas aí de entender, mas ao mesmo tempo achando um lugar, uma voz e um lugar, né? Não são as duas coisas que são diferentes. Que estágio que estamos nisso, como tá? Onde vai ficar o Belchior nessa trajetória? Como parar, porque você, inclusive, não falamos ainda, mas você, inclusive, gravou uma inédita do Belchior nesse projeto todo. Como que junta isso tudo? Vai pegar cerveja, Juliana! Você vai gravar o CD no meio. Sempre que eu venho aqui é isso, né? É bom botar pra pensar. Não, é porque a gente vai entrar na seara... Alguém tem que olhar de fora e ajudar o artista a se olhar. Não, é que... sim, exato. E eu tenho alguns amigos que fazem esse papel. O Jamari França é outro que eu tenho essa relação dialética. Você, o Sérgio Martins, eu tenho pessoas importantes na minha vida que justamente mostram quem eu sou também. Obviamente que nem tudo é tão pensado, né? Não. É sobre arte, é sobre cultura, é sobre sentimento, é subjetivo. É subjetivo. Mas a arte é o terreno do subjetivo, né? Sim. Então, Mas a gente está no Brasil em que você tem que ser subjetivo e business ao mesmo tempo. Sim. Então, você adquire essa consciência. E tem. Ou pelo menos arrumar uma pessoa que esteja ao seu lado que possa fazer o business, se você não for capaz de fazer. Porque é muito difícil para o artista falar é muito difícil um artista precificar seu trabalho. Outro dia eu fui comprar um quadro do meu irmão e ele ficou gaguejando. Eu vi claramente que ele não conseguia dizer se R$1.000, se R$10.000, se R$50.000, né? Porque é uma coisa num lugar que só o artista sabe como é difícil jogar o jogo do se manter alinhado com o seu subjetivo emocional e falar de grana, né? Não, porque, assim, mas faz parte da realidade. Um caminho muito assim, você criou um lugar de resgate com a sua personalidade importantíssima do Belchior. Você poderia lindamente fazer esse show para o resto da sua vida. E você poderia lindamente escolher outro repertório do Belchior porque é extenso. Sim. E fazer a fase 2. Você poderia lindamente ser a mesma artista para sempre. Você está encerrando a sua turnê. Sim. Modificada, modificando outros e modificando o teu próximo trabalho. Essa é a minha pergunta. Vai ser difícil terminar, principalmente porque me deu muitas alegrias. É um show que acabou sendo deu tão certo. A gente considera, eu tô sempre buscando melhorar, até hoje. Como eu posso melhorar? Mas ele tá num estágio que funciona em qualquer lugar. Funciona assim, o roteiro dá certo, as músicas, os arranjos e tal. Eu já vi o show muito gravado e tudo, né? Estudei muito esse show. E é foda você começar do zero de novo. Mas eu comecei do zero, Belchior. E não foi do dia pra noite que ele deu certo. Foi com muito labor, com muita dedicação. Então lá vamos nós de novo, entendeu? Para mais uma loucura, uma aventura. Mas dessa vez eu tô cercada de uma pessoa que eu confio muito. Finalmente me apareceu uma pessoa com quem eu tenho um diálogo num lugar muito interessante. Que seria um empresário novo, né? Que em breve todos saberão quem é. E eu confio muito na história dessa pessoa, desse homem, é um homem, no que ele construiu na música brasileira. Então eu acho que pela primeira vez eu tô tendo uma figura que me ajuda a pensar, me ajuda a somar. E isso me deu um confortinho de... Porra, sabe, não tô pensar tudo sozinha, porque o Belchior... Eu tive, claro, eu tenho uma equipe, eu estou cercada de pessoas que estão contribuindo com várias sugestões. Então, eu estou muito feliz, Ademir. O que vai ser, o que vai acontecer, eu não sei. A primeira coisa que você me perguntou quando você sentou aqui, eu sentei aqui, foi qual é o seu objetivo? Eu disse,
não dá para pretender na arte, né? A arte é roleta russa, é coisa de louco mesmo, louco bom, a gente não tem receita. Existem as coisas mágicas, existe aquilo que não deu tão certo, existe aquilo que deu muito errado. As tragédias. Existem as tragédias, o mais ou menos e o que deu muito certo. Então nós vamos trabalhar para que dê muito certo de novo. Vou fazer um disco autoral, canções que eu escrevi ao longo de muitos anos. Algumas antes de Belchior. Muitas antes do Belchior. Curiosamente muitas que eu escrevi antes do Belchior foram escolhidas para o disco. E isso demonstra que eu já estava num caminho de pensar tudo isso, mas tem músicas que vêm depois do Belchior e que dialogam com o Belchior, eu sei disso. Eu sei claramente disso, sei quais são e são mais filosóficas, mais existenciais mesmo, é um reflexo, né? Mas é isso, é um momento que precisa acabar. Eu não sou uma pessoa que vai ficar... Eu não fico casada, não namoro muito, entendeu? Tipo, pra mim já foi Escorpião também. Eu tenho 4 planetas, eu sou virginiana, mas assim, acabou e valeu e sou muito grata, mas preciso novos desafios e eu poderia ficar realmente fazendo esse show o resto da vida, fazendo até outras coisas junto, mas tá ali sempre vendendo o Belchior, né? Mas eu não quero, Ademir, eu acho que tem que botar um ponto final, assim, de... Eu tenho o sonho da caneta. Honestamente, eu tenho essa ambição. E a palavra ambição, ela pode ser muito boa também, porque ela também nos motiva, né? Ela faz as coisas acontecerem. Eu acho que a ambição desmedida, ou por coisas apenas materiais, pode ser um lugar complicado. Mas uma ambição poética, uma ambição artística, de trazer felicidade para as pessoas, de contribuir com a vida das pessoas, uma música... Cara, eu fico tão emocionada quando alguém chega para mim e diz assim, porra, eu tava em Maceió agora no carnaval, a pessoa falou assim para mim, esconderijo foi tão importante na minha vida, porque eu sei que todo mundo ouve esconderijo com alguma pessoa, um casal. E eu tava num momento, ele era uma pessoa LGBT, e ele falou, eu tava num momento que eu tava descobrindo que eu era uma pessoa LGBT, e eu ouvi esconderijo para mim. Eu cantava pra mim, esconder. Cara, Ademir, quando eu vi, eu tava chorando. Porque eu falei, a gente nunca sabe como é que a música alcança as pessoas. Né? E já ouvi. Então, eu tenho essa coisa assim, pô, e se eu escrevesse? E se eu gravasse aquelas músicas que estão lá? E aí vivi todo um rolê que eu nunca tinha feito, tá? Mostrar essas músicas para um grupo de pessoas. As novas? É. Você já fez isso? Já. Fiz. Não, tô fazendo, é um processo. Tô fazendo há alguns anos. E aí é que é. Quem é esse grupo de pessoas? Dá pra falar? Uma delas está sentada ali, meu irmão. Meu irmão foi o primeiro. Porque o irmão é bom porque ele já fala assim, isso tá uma bosta. Ele já fala assim, não diz, sem um apego nenhum, entendeu? Joga fora essa porcaria dessa música. E aí ele virou pra mim, eu falei assim, pô, você já ouviu 25 músicas, você se importa de ouvir mais uma? Ele falou, não, né? Passou uma madrugada bebendo cerveja e tal. E eu fui pegar uma letra no lixo. Eu tinha jogado uma letra no lixo. E eu não lembrava disso, foi meu irmão que lembrou. Ele falou, você foi, pegou a música na lata de lixo e trouxe, e me mostrou. E aí o mesmo irmão que falou, isso é uma porcaria, disse pra mim, essa é a melhor letra que você já escreveu na sua vida. Você jogou no lixo. E foi a hora que eu tive a percepção que eu não estava entendendo, eu não tenho a percepção do meu fazer artístico. O artista vai jorrando, vai fazendo... E aí, quando eu começo a mostrar para as pessoas, é o momento da realidade. E aí começou a acontecer uma coisa curiosa. Existia um grupo de 6 músicas que emocionava todas as pessoas que eu mostrei. Eu mostrei para minha diarista, Fernanda, que trabalha na minha casa, maravilhosa. Mostrei para o meu irmão, mostrei para a Ju, que é uma menina que tem 2 faculdades. Mostrei para pessoas que são iletradas, que não tiveram estudo, e pessoas que ouvem Radiohead e Novos Baianos e... Eram sempre as 6 músicas que emocionavam as mesmas pessoas. Aí como se corajosa, você cortou essas 6 músicas? Não. Aí eu entendo. Aí eu entendi. Você achou muito fácil. Não. Aí eu entendi, cara, que tem alguma coisa que captura a amálgama humana das experiências. É possível. Não dá pra dizer assim, não existe uma fórmula. Não existe. Mas eu acho que existe uma equação que eu, se eu fosse resumir em uma palavra... Depois de tudo que eu vivi nesses anos, seria verdade absoluta. 2 palavras. E o Belchior corrobora isso.
para você atingir o todo, fale de si. Qual é a grande diferença? Músicas são experiências tuas ou experiências de observação que são verdadeiramente tuas. Mas assim, de um jeito radical. Amores não vividos, amores vividos, sexo, morte do meu pai, dependência alcoólica, morte de um irmão meu, que é um acidente trágico no mar. Só na lata. As músicas que emocionaram as pessoas, pelo menos foi isso que aconteceu comigo. Esse grupo de pessoas tão díspare, as 6 denominações comuns de emoção foram as que tinham experiências de vida real. Não era uma suposição minha. Vou escrever uma música porque eu acho que as pessoas querem ouvir sobre o amor. Não, eu vou escrever o amor que deu errado pra caralho. Eu vou escrever o amor que foi maravilhoso. Eu vou escrever o sexo que foi muito bom. E por que ele foi bom. Eu vou escrever a dor de ter perdido um irmão. E essa música que eu escrevi pro Leandro, eu escrevi no ano que ele morreu e ela ficou engavetada há 11 anos. 11 anos. Então... É o tempo dela. Entendeu? É a história dela. E aí tem músicas que... Tem uma que entrou no disco essa semana. Parecia um grande highlight lá na gravação. A música de 4 anos atrás. Aí tem outra que é de 7 anos atrás, que é pro João Weiner. Quando eu namorava o João, eu fiz uma música pro João. Que é linda a música, eu sempre adorei essa música. E ela tava entre o grupo das 6 que todo mundo se emocionava. Aí eu escrevi para um amor não vivido, aí um ator X, não falarei quem é, muito conhecido. Não foi um amor não vivido, um grande amor que nunca vivemos. Porque ele é casado. E eu ouvi essa coisa de, mano, sou casado e não vou trair minha mulher. E eu também não queria que ele traísse, mas foi terrível amá-lo muito uma pessoa e não poder tê-la, foi muito angustiante. E escrevi a música sobre isso, essa música entrou. Entendeu? Então, aí eu fui entendendo assim, cara, que afinal de contas, o que o Belchior faz? Que é o compositor que eu estou cantando. Eu não sei os outros, não sei se os outros têm, mas eu posso quase chegar a te afirmar que tudo que eu estou cantando do Belchior são situações vividas, ou muito próximas, ou coisas... Cara, é palpável, assim, sabe? Ele usa muito a experiência dele na música. Ele é mais poeta do que músico. A palavra é em detrimento da poesia, né? Então, esse foi uma coisa que me ensinou muita coisa. Talvez isso me ajude a responder a pergunta, como faz para ser eterno em 2024? Por que algumas canções foram absolutamente descartáveis e eu, curiosamente, as achava boas? E canções que eu joguei no lixo foi considerada a melhor letra que eu já escrevi. Isso me mostrou assim, pô, a gente fica absorvida no processo do fazer e não é como você que diz, eu sou um observador dos processos artísticos e eu chego para, muitas vezes, né? Então, isso é um divisor de águas na minha trajetória de 20 anos cantando. Eu nunca tinha mostrado um conjunto de músicas para um grupo de pessoas aleatórias. Você tem as músicas, você entra no estúdio, grava e depois você vê o que acontece. Dessa vez eu fiz diferente. E foi muito claro, assim, o norte, tipo... Então, talvez isso possa responder essa pergunta. Talvez o perene seja sobre, entre outras coisas, verdade absoluta ou alma, espírito, que não é o da matéria mesmo. E vai ter sempre o subjetivo, o famoso sem resposta. A arte é sem resposta. Não tem resposta. E não é pra ter. E você acha que, de alguma forma, a gente está permeando isso nessa conversa, o fato da gente ter novas formas porque a música é uma onda, né? A música não é uma gravadora, não é uma onda, inclusive... É só um mercado, É frequência, né? É uma frequência. O fato da gente ter possibilidades diferentes, né? Se a gente está falando de projetos do Belchior, que uma live, né? Você acha que isso liberta um pouco as músicas? Porque assim, eu não sei essa resposta, tá? Mas eu acho que existe um lugar hoje que é, sei lá, posso botar minha música no streaming, posso ter uma gravadora, posso só fazer ela no show, não posso fazer nada disso. Liberta a gente, traz pra gente possibilidades de a gente ouvir coisas que a gente jamais ouviria.
Não entendi a pergunta. Porque a gente sempre foi ligado a alguém escolheu este artista. Curadorias. A gente sempre teve isso, né? E hoje a gente tem outras possibilidades. Sim. Que às vezes também complexas, porque a gente substituiu modelos tradicionais por outros, com uma cara nova, mas que são iguais. E ao mesmo tempo a gente tem uma curadoria que é das pessoas, que é legal. Sim. Às vezes eu me pergunto se a gente consegue ouvir mais coisas sem isso ou não. O que você acha? E, por exemplo, você está mostrando as suas músicas para um grupo de pessoas. Talvez se você fosse de outra década, você mostraria essas músicas para uma pessoa e as músicas que ela não gostasse, ninguém nunca jamais ouviria. Sim. Eu fiz vários discos, que eu gravei músicas que então... nunca ninguém tinha ouvido. Sim. Eu pensei dessa vez, pô... Porque também teve a coisa da idade pra mim, sabe? Qual coisa da idade? Da idade, de eu saber que, mano... De trajetória, de ter passado eu preciso fazer um disco. Porra, é foda, eu escuto... É foda se escutar, assim... É maravilhoso, mas é foda. Tipo, os seus discos não estão à altura do seu show. E é obviamente que a experiência do show é sempre diferente da experiência do disco. Mas eu acho que me falta um grande disco. Mas você acha que os seus discos não estão? Não, eu acho que os meus discos... Eu gosto dos meus discos. Eu amo os meus discos. Mas eu acho que eles têm highlights. Eu acho que, como obra, tipo o Belchior tem uma alucinação, como, sabe, a Rita Lee tem o Fruto Proibido, como a Elis tem o Elise Tom, cara, que foi um divisor de águas na vida dela tão grande que acho que ela nem se recuperou depois desse disco, sabe? Foi uma experiência metafísica tão profunda que ele, vendo o documentário, que inclusive foi o João que montou, o João Weiner. Eu fui a primeira pessoa no Brasil a ver esse filme, esse doc, porque ele me mandou o primeiro corte que ele fez. E sabe, então acho que depois tem alguém que fala no doc, tipo a Elis fala assim, depois que eu fiz esse disco posso morrer em paz. Eu acho que todo artista, talvez, a Amy, quando ela claramente tem o primeiro e quando ela faz o Back to Black. A Cássia, quando vem de uma trajetória de 20 anos e ela faz o Com Você Meu Mundo Ficaria Completo. É uma coisa que eu tento explicar para as pessoas, não sei se dá para entender, no sentido de que você fica buscando algo, um disco que seja assim, você, sabe? Você. E aí é repertório, é arranjo, é o jeito que você canta, é o tom que tá a sua voz. E eu acho que eu não tenho. Eu tenho bons momentos, eu tenho música Pra Você Guardei o Amor, é um momento muito precioso da minha trajetória, Esconderijo, a minha versão do Cassiano, de Eu Amo Você, eu adoro, muita gente transa com essa música e eu adoro. Mas um disco, que eu diria que não é um disco, é um álbum. Existe uma diferença entre... Isso é brisa minha, louca, desses últimos meses. Claro, porque ao mesmo tempo você está dando exemplo de artistas que realmente conseguiram isso, numa época em que isso era... Muito relevante. Mas mesmo que não seja tão relevante agora, pra mim entendeu? Porque eu não tive ainda. Então eu acho que existe uma diferença entre disco e álbum. E eu diria pra você que é tão diferente essa experiência que o disco você reúne canções e grava. Toda vez que eu fazia um disco, eu nunca sabia que nome botar no disco. Então eu gravei lá o Tô na Vida, o Todes, e eu ficava, meu Deus, que nome. Aí eu já tava com o álbum pronto, masterizado, e eu ficava assim, agora a famosa fase do vamos botar um título no disco. E aí vai e não sabe o que é. Dessa vez, antes desse álbum existir, eu já sabia o nome. O conceito era tão claro pra mim do que esse álbum precisa ter, do que ele precisa dizer, que eu já sabia. Esse nome desse álbum já existe há meses. É a primeira vez que eu tenho isso na minha vida. É claro, claríssimo assim, ó. E aí as canções que não vão, porque não tem a ver com essa história que tem que ser contada. É um passamento de álbum, né? Talvez os Beatles sejam um bom exemplo de álbuns em discos. Assim, né? Isso é muito falado, muito se discute os discos dos Beatles. Então, assim, Sgt. Pepper's, Revolver claramente seria um álbum dos Beatles, entende? Ou Sgt. Pepper's também, super, né? E aí o Abbey Road, talvez, que muitos consideram como um favorito,
seria meio que um apanhado ali já do final, do que tinha de canção, entendeu? Que tava sobrando. Também tem a ver com era, né? Que é uma coisa bem do mercado da música. É. Agora é a era dos Beatles na Índia. É. E tem que ver o que levou eles a viverem isso também, né? Um processo de exaustão de muita fama, né? O que os Beatles viveram, nenhum artista no planeta viveu. E eu falo isso porque eu entendi isso agora, recente, vendo o documentário deles. Eles reuniam 20 mil pessoas no aeroporto quando eles chegavam. Nem Michael Jackson, nem Madonna, e nem Billie Eilish, e nem ninguém, nem Taylor Swift reúne 20 mil pessoas. Hã? Taylor Swift tá rolando. 20 mil pessoas no aeroporto? Não soube disso. Isso é sério? Agora as pessoas já não sabem onde ela vai aterrissar, né? Então pronto. Não, mas esse foi o famoso que ela foi ver o boy lá jogar, né? Isso aí é uma coisa típica. Os Beatles pousavam, tinha 20 mil pessoas, sabe? Então, talvez a Taylor Swift seja artista dessa era. E é curioso, eu fui ver o show dela. Eu adorei o show da Taylor Swift. Eu achei um escândalo de produção, de boa produção. Mas, acima de tudo, fiquei feliz de ver uma mulher lotando um estádio, porque sempre são bandas masculinas. Uma mulher, como Tina Turner fez seu Maracanã lá nos anos 80, certo? E mais difícil ainda, porque era outra época cantando, né? Rock and roll e soul. Mas eu fiquei muito particularmente feliz de ver que ela é uma grande contadora de histórias. O sucesso da Taylor é um sucesso de canções, que é esse lugar que eu ainda acredito que a perenidade está mais presente. Porque as pessoas se identificam mais. Então não é só sobre fazer um beat, jogar uma... Não é à toa que ela vem do country, que é basicamente... Então, e no momento que eu estou agora, é muito importante observar a Taylor. É muito interessante, eu acho que acima de tudo, porque ela se chama Um Rolê no Céu, Ademir. Como é que um cara, em 1987, eu tinha 7 anos, você tinha? 10 anos. O cara me põe o título da música e usa essa configuração na letra. Rolê. Quem falava rolê em 87? Hoje você fala rolê pra tudo. Curiosamente, ele diz um rolê no céu, que significaria ou uma viagem astral ou pós-morte. Aí essa canção chega para mim, 10 anos depois do falecimento dele, pelas mãos dos filhos. Então, é carregado de uma coisa. E ele diz na música, alô amor, alô amor, alô amor, mando-lhe esse recado do terminal do computador de plantão. Alô amor, alô amor. O cara sabia em 1987 que a nossa vida seria regida pelos computadores. Mando-lhe um recado do terminal do computador de plantão. Em 87, cara, eu não jogava nem MSX em 87, Pitfall, que eu joguei tanto com fita, DAT. Em 87 devia ter Atari, palito e botão. Então, assim, me assombrou. E eu ouvi 6 músicas inéditas do Belchior, porque eles estão fazendo, Camila e Micael estão fazendo um recolhimento do acervo inédito do Belchior. Uma pergunta que eu queria saber. Fisicamente, como você recebeu a música? No papel? Foi. Não, eles foram em casa, eles foram em casa, e aí eu fiquei nervosa, eu fiquei muito nervosa. Porque quando o Micael me deu a notícia, que ele falou assim, olha, a gente tem 6 músicas inéditas, você quer ouvir? Receber isso já foi difícil. Falei, claro. E vai ser aonde? A gente vai na sua casa. Falei, claro, maravilha. Comprei vinho, comprei queijo, fiz petisco. E eles são maravilhosos, né? São pessoas maravilhosas. E foram lá e ficamos horas conversando. Até eles me mostrarem a música, ficamos horas conversando sobre vida, sobre tudo. Camila derrubou uma taça de vinho no tapete e colocamos sal grosso, cisne, para secar o tapete. E aí chegou o fatídico momento, já lá para as 4 da manhã, que então vamos ouvir as músicas e tal. E foi assim, eles tinham as letras manuscritas. E curiosamente eu ouvi primeiro uns sambas, Belchior tem sambas. E aí eu disse, olha, não é a minha... Samba é um lugar que eu acho que precisa viver o samba, é como reggae. Ou você vive
não um estilo que eu vou ali cantar um sambinha, jamais faria isso, sabe? Embora poderia um dia cantar uma música do Cartola, do Nelson Cavaquinho, que são artistas que me fazem chorar. Mas eu não poderia gravar um samba do Belchior, não faria sentido. Quando eu vi o nome, eles falaram pra mim, ó, tem uma que tem um título que a gente já sabe que é sua cara. Porque é isso, eu falo rolê toda hora. Mas como você sabia que era um samba que tem a música, a partitura? Como? Tem eu ouvi 3 sambas do Belchior. Mas tinha Ele fez letras para parceiros que são sambistas, que são... entendi. Ele tem parceiros, Entendi. certo? Eles estão resgatando esse acervo com os parceiros. Tá. E aí, do Graco, se eu não me engano, tinha essa, que é o parceiro da composição, e tinha mais uma. E aí, cara, quando começou esse negócio de alô, amor, manda-lhe recado, alô, amor, parecia uma mensagem dele, entende? Tipo, e eu vi a Camila emocionada chorando. Então eu vi que a Camila, a filha, tinha uma relação com a música específica, que por ser mulher e filha também eu me identifiquei. E aí é uma letra sobre uma viagem cósmica, assim, né? Fala de Gulliver, de Barbarella, é meio psicodélica a letra, assim. Me lembrou Mutantes, bastante, assim. E fizemos um arranjo um pouco inspirado em Mutantes também. E é isso, e agora essa música vai ser tocada nos shows finais, porque o público pede, a gente não tinha ela no roteiro do show até agora. E eu já tô querendo, obviamente, subverter a versão que eu mesma criei, né? Porque a vida é isso, é movimento. Então já vou eu lá subverter a própria versão que eu nem toquei, eu já vou subverter. Mas eu vou subverter no sentido das pessoas baterem palma e cantarem junto, porque eu tenho um feeling de que é um recado dele. E a Camila também, que eu sei. Então, eu queria que fosse um momento de comunhão no show. Que fosse como é Sujeito de Sorte, como é A Palo Seco, como é, sabe, Coração Selvagem. Essa é uma que eu não queria que fosse um espectro de análise e só as pessoas absorverem a música, assim. Eu queria que as pessoas... E ela tá no DVD, né? Tá no DVD, tá lá no DVD, no YouTube, o pessoal quiser ver, tem um dueto com o Ney. Você vai fazer uma gravação de single, né? Você já fez? Não, ela tá só no ao vivo do DVD, não vou fazer uma versão em estúdio nem nada, mas eu pretendo transformar ela... Olha, tá aí uma boa ideia, né? Lançar um single gravado em estúdio de Um Olhar no Céu. Nunca tinha pensado nisso. Poderia... Ela tá, mas ela é a experiência do ao vivo. Não, poderia ser a última pincelada do quadro, né? Tipo, Rolê no Céu, estúdio. Vou pensar nisso. Parece muito uma música aqui de com a Lola Marciano, não sei o quê. Então, tinha essa brisa de Rita Lee, Mutantes. Então. E pode ser que o Belchior tenha alguma inspiração, né? Que é a canção de 87. Mas eu quero transformar... Talvez eu grave ela depois de viver essa... Eu não sei o que eu vou fazer com ela. Eu vou subverter, porque eu quero que as pessoas... Eu gostaria que as pessoas cantassem... Eu cantasse assim, alô, amor, e as pessoas assim, alô, amor, sabe? Eu quero transformar essa música num movimento de que as pessoas respondam, como se... Pro Belchior ouvir. Eu tenho essa brisa espiritual, você sabe, né? Então, eu queria assim que nesse momento final, as pessoas falassem com ele, não fosse só eu a interlocutora, que agora o público também fale. Vamos ver se isso vai dar certo, não sei como eu vou fazer, mas muita coisa deu certo no Belchior, que eu inventei da minha porra louquice e deu certo. Então, vamos ver agora, mas eu já vou subverter e tudo bem. Mas eu queria isso, que as pessoas cantassem junto. Cantassem para ele ouvir, lá do plano espiritual. Eu vou fazer um show em outubro. Eu recebi um convite de um amigo nosso que é um contratante de um grande festival e ele quer fazer um dia de mulheres cantando compositores. Obviamente ele nos convidou para fazer o Belchior, mas o Belchior já vai ter acabado. E aí eu fiquei pensando, lá vou eu. E eu escolhi um outro compositor para fazer esse show em outubro. Não estou falando nada, talvez não aconteça nada, porque eu vou estar com o meu autoral na estrada aí. Mas, você consegue imaginar quem é? Uma chance. Olha a minha carinha, olha a minha cara. Vicente? Quem? Ângela Rorô. Tá, Ângela Rorô.
Não, não é a Ângela. Não. Não é a Ângela. Vai, Ademir, se você errar... Não faço a menor ideia. É porque é um cara difícil de... O Belchior é muito difícil. Ele é vivo? Não. Ele está vivíssimo no coração das pessoas, como o Belchior, mas... Reginaldo Rossi. Não, o Reginaldo Otto está fazendo. Deus, gente, não sei. Em 2009, eu conheci o Ney, porque eu fui participar de um programa na TV Globo chamado Som Brasil, que era um programa muito legal, Sim. né? Inspirado no Jules Holland. E como eu conheci o Ney, que me trouxe tantas coisas maravilhosas, Cazuza? que é difícil de reler. Porque o Cazuza a sonoridade do Cazuza está muito presa aos anos 80, os arranjos. Então, eu não sei o que eu vou fazer. E não tenho a pretensão de verdade de que isso seja um projeto. Mas esse encontro já está marcado, tem dia para acontecer. E eu tô bastante... Já tô com aquele tesão do encontro, do date. Escolheu o repertório? Hã? Escolheu o repertório, né? Não, mas o Jamari vai me ajudar. O Jamari foi amigo do Cazuza, de farras e boemias e loucuras. Então, o Jamari vai me ajudar com umas coisas lá dos Bs, assim, que ele conhece tudo, né? E eu vou... Como eu cantei o Cazuza no Som Brasil, e foi um Som Brasil que foi um sucesso na época, eu conheci o Ney, e os meus vídeos alcançaram milhões de views no YouTube, e muita gente até hoje me pede pra cantar o Cazuza. Como as pessoas não me pediam pra cantar o Belchior, mas quando eu cantava Alucinação, nos meus shows, era sempre uma comoção muito grande. Então teve shows meus de discos autorais que eu fazia, às vezes, com o de nome Beija-Flor. E vamos ver o que acontece. Eu gosto muito de Carente Profissional. Obviamente tem esse desafio de... eu vou fazer um show, né? Só um show, mas, por exemplo, Brasil, né, que é tão icônico na voz da Gal, seria o meu Como Nossos Pais na voz deles. Eu tenho muitos aí, mas eu já estou um pouco escaldada com o que aconteceu com o Belchior. Mas eu acho muito importante a gente escolher pessoas que a gente ama de verdade, tá? Por isso eu falo assim, você escolheu o Belchior, ninguém em sã consciência para dar certo pensaria no Belchior. Mas eu escolhi o Belchior porque eu achava ele interessantíssimo e depois se revelou esse amor todo. O Cazuza é a mesma coisa, eu amo o Cazuza. Tem pessoas que dizem que nós temos energias similares também de afronte, sabe? Gente, eu já consegui totalmente visualizar. Outubro. Mas é só um show. Como foi o Belchior. Beijo. É nóis.